Você sabe quais são as lições acerca da humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam todos bem-vindos. Você vai perceber que a minha voz não está normal, estou me recuperando de uma rouquidão, então por isso eu peço a compreensão dos irmãos hoje. A gente vai fazer uma aula um pouco mais reduzida, e se eu falar um pouco mais lento, eu consigo aqui ministrar a palavra do Senhor para os irmãos nesse estudo da lição de número 11, que tem como tema a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Antes eu quero mandar um abraço para o irmão Carvalho, lá do Japão, o irmão Francisco, lá da Bélgica, e o irmão Carlos, que são pastores, né? Pastor Carlos, lá dos Estados Unidos. Que Deus abençoe os irmãos e, na pessoa desses irmãos, abraçar todos os irmãos de outros países, né? Nós temos irmãos da Inglaterra, de Portugal, da Argentina, Canadá, França, Espanha, que Deus abençoe todos os irmãos, e também na pessoa do irmão Pedro Ferreira, de Iguatu, Ceará. Abraçar todos os irmãos brasileiros, os nossos amados irmãos aqui do país, que Deus possa abençoar a todos. A lição de hoje, ela vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, lembrando que dia 12 de setembro, atenção, aliás, 14 de setembro, atenção, 14 de setembro, às 15 horas, é um sábado, nós vamos fazer um aulão gratuito do trimestre, terceiro trimestre. Vamos fazer ali um resumo, tirando dúvidas, observando as principais lições de cada lição. E aí os slides desse resumo eu vou disponibilizar gratuitamente a todos os irmãos que estiverem nesse aulão. Então você precisa estar lá no grupo da comunidade do WhatsApp, tá? No link da descrição do vídeo, você vai encontrar ali o acesso para estar no grupo da comunidade ACAT, que é o grupo do WhatsApp. E aí a gente vai colocar o link para você ter acesso à aula lá no grupo. E aí a gente vai disponibilizar gratuitamente para os irmãos 3 presentes, tá? O primeiro presente são os slides desse resumo, com todas as principais lições, gratuitamente. Nós vamos disponibilizar ali os certificados, para que você possa certificar os alunos da escola dominical. E também a gente montou um livro em PDF, com todos os subsídios de cada lição. Então você vai ter um PDF com estudos de todas as lições, com pesquisas de todas as lições, para você enriquecer o teu conhecimento. Então, dia 14, sábado, lá em setembro, dia 14 de setembro, nós vamos fazer aqui um aulão, tá? 14 de setembro, às 15 horas. Então você é nosso convidado. Eu quero aqui também dizer aos irmãos que são assinantes da Catflix, que ali tem a seção de cursos rápidos e o curso Saúde da Alma, para você saber o que é espírito, o que é alma, saber como proteger a tua alma, saber conhecer o teu temperamento, tá? Saber conhecer a tua personalidade, saber proteger a tua alma de angústia, de ansiedade, de depressão. Então esse curso é recomendado a todos que desejam aprender a como ter saúde na sua alma, tá? Que é o grande campo de batalha do ser humano, o campo da alma. Então está liberado ali, era um bônus para os irmãos que tinham feito a mentoria, e a gente disponibilizou ali para todos os assinantes, lá no Cursos Rápidos, Saúde da Alma, todos com certificado, viu? Tu entra ali, tem alguns cursos ali, e você vai fazer e vai receber o teu certificado. São cursos rápidos, ok? Lembrando também que já está na Catflix também ali para os assinantes, a grande novidade que agora é o ACAT Kids. O que é o ACAT Kids? Irmãos, nós precisamos fazer com que as crianças tenham atividades lúdicas, tá? Na prática, com as coisas de Deus. Tá? Tire um pouco o celular da mão das crianças de 4 a 10 anos. É você que vai moldar eles. Se você for permissivo, deixar eles fazer tudo que querem, não vai dar certo. Então você vai dizer não. Ó, tem um material aqui, o que é a Cat Kids?
São materiais de pintura, de pesquisa, caça-palavra, é uma série de atividades ali para você imprimir, sentar com o teu filho e tirar ali meia hora, uma hora de atividade, de conhecimento bíblico, de conhecimento das questões que envolvem os princípios do Reino de Deus. Então são várias atividades que tem ali no Acate Kids, tá? De 4 a 10 anos. Então você pai, mãe, tia, professora da escola dominical, das crianças, departamento das crianças, baixa esses materiais. Ah, Pastor Rodrigo, para mim assinar a Catflix, quanto que é? Menos de R$1 por dia. É uma infinidade de coisas que tem ali para você edificar toda a tua família. Então, já está lá a Cat Kids, imperdível, ok? Vamos fazer a nossa oração, entrar na nossa aula e Deus vai abençoar ricamente esta aula. É uma aula mais curta, tá, irmãos? Devido à minha voz, vocês estão vendo. Então, eu peço a compreensão dos irmãos. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tua graça, por tua bondade. Abençoe cada filho teu no Brasil, em vários países, que o teu nome seja glorificado nesta aula. Nos dê entendimento para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lembrando que no final desta aula a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus os milagres, viu? Sempre que a igreja pedir junto, vai acontecer milagres. O textual está em Ester 6:11. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E aqui, irmãos, já são lições para quem é humilde, viu? Todas essas bênçãos que Mardoqueu recebeu são as bênçãos que os humildes recebem. Nós vamos aprender hoje aqui que, como tudo está no controle de Deus, então Deus dá graça aos humildes, porém resiste o soberbo. A gente vai ver aqui que Amã representa todos os soberbos e Mardoqueu representa todos os humildes. E o que acontece com cada um, Pastor Rodrigo? Vamos ver nesta lição. O que acontece com os soberbos e o que acontece com os humildes. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Então, situações difíceis, não devemos murmurar, não devemos reclamar, devemos glorificar a Deus. Mas se for exaltado por Deus, a gente não vai se exaltar também. A gente vai continuar exaltando e glorificando a Deus. Leitura bíblica em classe, Ester 6, 1 ao 14. Nós temos os objetivos da lição: identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. E aqui eu vou falar da lei da semeadura, né? Como Mardoqueu plantou proteção para o rei, chegou o momento dele colher essa proteção também. Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e traçar o perfil da síndrome de imperador. E essa síndrome de imperador é o mais alto índice de soberba que pode ser achado no coração de alguém. E quando, vamos aprender aqui, quando o mais alto índice de soberba se completa, o mais alto peso de juízo também desce sobre a vida da pessoa. Então, vamos aprender aqui. A misericórdia de Deus, ela é eterna, mas o índice de iniquidade se completa. E quando se completa, na mesma proporção, vem o juízo de Deus. Questionário, método tempestade cerebral. Quais os dois cenários distintos na noite que antecedeu ao segundo banquete oferecido por Ester? Essa pergunta é muito boa, né? Vai falar ali enquanto que enquanto que Amã estava lá planejando e foi dormir planejando, né, a morte de Mardoqueu, o rei não dormiu. E a gente vai ver ali Deus por trás de tudo isso. E não se sabe exatamente, né, como foi o sono de Amã, porque ele estava angustiado, ele estava também irritado. Então não sei se ele teve um bom sono, mas ele foi dormir. Mas ao mesmo tempo o rei perdeu o sono. Então essas coisas que mostram o trabalhar de Deus, irmãos. O que levou o rei a decidir honrar Mardoqueu
O que Amã presumiu diante da pergunta do rei e o que isso revela de seu caráter? O que Mardoqueu fez após ser honrado pelo rei? O que aprendemos com isso? O que é a síndrome do imperador? Mardoqueu foi honrado e não se exaltou, né? Voltou a sentar. Ninguém sabe exatamente, irmãos, o que ele fazia à porta do rei. Nós sabemos que a porta de um castelo ou de um governo eram feitas muitas atividades em prol do governo. Eram feitas reuniões de avisos, reuniões de assuntos comerciais, reuniões. É possível que Mardoqueu tivesse uma função no governo? É possível. Geralmente, tá? A grande probabilidade é que Mardoqueu pudesse sim ter uma atividade no governo. Porque os que ficavam à porta das cidades, dos palácios, era ali que era tratado vários assuntos do governo por pessoas ligadas ao governo. Então, possivelmente ele tinha uma função, porém não há total certeza sobre isso. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele volta. Tá? Se ele não tivesse função nenhuma, ele voltou quietinho no lugarzinho dele lá. Mas se ele tivesse uma função que não era tão nobre, essa função, ele não exigiu nada além, voltou para a sua atividade comum. O que é isso? Humildade. O humilde, ele não fica forçando porta, reivindicando as coisas. Introdução. A lição desta semana demarca 2 fatos importantes no livro de Esther. Primeiro, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Veremos os prejuízos causados pela soberba e as bênçãos decorrentes da humildade. Fica fácil para entender, né? Você vai chegar para os alunos e vai dizer, vamos aprender aqui 2 coisas importantes. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Ambas situações trazem lições para o povo de Deus. Primeira lição, os prejuízos causados pela soberba. Toda soberba causa prejuízo. Explica isso para os alunos. Segunda lição, todo comportamento humilde resulta em bênçãos. Tá? Então, sempre vamos escolher o caminho da humildade. Primeira parte, o rei se lembra da ação de Mardoqueu. Primeiro tópico, uma noite decisiva. Como eu falei, irmãos, eu peço a compreensão dos irmãos. Hoje eu vou ser bem específico, bem objetivo aqui nos slides. Tá? E falando dos slides, você vai ver aqui a qualidade da didática desses slides. E aí depois vou mostrar um recadinho para você em relação aos slides. Mas segura aí, vou mostrar primeiro aqui a qualidade didática desses slides. Uma noite decisiva. Letra A, B e C. Então eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu não posso me estender muito em relação aqui à minha voz, tá? Ok? Então, papel e caneta na mão, você que é assinante vai baixar os slides, preste bem atenção. Uma noite decisiva. Letra A. Quando Deus decide guardar alguém, nenhuma ferramenta preparada prospera contra esse alguém. Confere Isaías 54 e 17. A Isaías fala, nenhuma ferramenta fala de ciladas, armadilhas, e como Amã tinha feito uma forca, era uma ferramenta, era um instrumento de morte. Como ele fez uma forca, um instrumento de morte contra Mardoqueu, aquela ferramenta ou aquele instrumento não prosperou, não conseguiu alcançar o objetivo, que era matar o Filho de Deus, o servo de Deus. Então aprenda isso. Quando Deus decide guardar alguém, nenhuma, isso aqui não é alguma, é nenhuma ferramenta preparada prospera contra esse alguém. Isaías 54, 17. Então descansa o teu coração. Seja humilde, obedeça a Deus. Qualquer ferramenta preparada pelo diabo ou qualquer instrumento do diabo contra a tua vida, Deus decidindo te guardar, não vai prosperar. Letra B. Enquanto Amã tramava o mal contra Mardoqueu, Deus trabalhava para proteger e desfazer todo esse mal planejado. Confere lá, Esther
5:14. Amã trabalhando de um lado, isso representa os ímpios, a maldade dos ímpios e também o agir dos demônios que trabalham, mas enquanto os demônios e o mal trabalham de um lado, se o Filho de Deus é humilde e agrada a Deus e Deus decide protegê-lo, na verdade essa proteção não é que Deus decida, é um benefício do reino de Deus. Deus protege os seus filhos, tá? Protege. E enquanto Amã trabalhava de um lado, Deus estava trabalhando de outro lado. Na mesma noite, Amã planejando e o sono do rei sendo tirado. Era Deus trabalhando. Então descansa o teu coração. Deus também trabalha, principalmente em favor dos seus filhos. Letra C. Enquanto o justo dorme, Deus trabalha em seu favor. Confere lá Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2, trata ali de Deus providenciar o pão, a manutenção da vida, a permanência da vida e o sustento da vida. Enquanto o justo dorme, Deus trabalha por ele. Então descansa o teu coração. Pode ter certeza, haverão muitas noites decisivas na tua vida. Como assim, pastor Rodrigo? Enquanto o inimigo acha que terá êxito no dia em que você vai iniciar, porque ele está trabalhando de madrugada ou à noite, o mesmo Deus que livrou Mardoqueu também vai fazer essa noite ser decisiva na tua vida. E Deus vai confundir, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos maiores exemplos da Bíblia de que Deus confunde o inimigo. Deus vai confundir o inimigo e você vai acordar nesse dia e vai ter uma das grandes vitórias da tua vida nesse dia. Porque na noite decisiva, Deus trabalha em favor dos seus filhos. Então, os filhos de Deus terão muitas noites decisivas. Descansa o teu coração. Confere Salmo 127, verso 2. Enquanto o justo dorme, Deus lhe providencia o pão. 2. Forca ou honra? O que você acha que o Filho de Deus recebe? O Filho de Deus recebe honra. Descansa o teu coração. Letra A. A lei da semeadura é imutável e havia chegado o tempo da colheita na vida de Mardoqueu. Tá? Passou-se 5 anos, é verdade. Vamos ver mais à frente. Mardoqueu, lembra que Mardoqueu soube da trama dos eunucos que queriam matar o rei? Chegou nos ouvidos de Mardoqueu, não sabemos como. A única certeza que temos é que foi providência de Deus em favor de Mardoqueu, em favor de Ester também. Porque se o rei morre, Ester não seria rainha. Depois não tinha como livrar os judeus. Então era Deus trabalhando em favor de Mardoqueu, em favor do rei, em favor de Ester, em favor dos judeus. Era tudo um trabalhar de Deus. Chegou aos ouvidos de Mardoqueu, Mardoqueu foi lá, levou para Ester, avisou o rei se informou, opa, é verdade mesmo. E aí, aqueles homens não conseguiram matar o rei, pelo contrário, quem sofreu foi eles. E aí o rei, aquilo foi registrado nas crônicas do rei, já aprendemos. E ninguém fez nada para Mardoqueu. O tempo passou. Vamos ver aqui que passou 5 anos. Só que, independente, irmão, se a gente receba ou não, nós estamos fazendo a colheita. Aliás, estamos fazendo a semeadura. E a semeadura é imutável. Haverá o tempo da colheita. Então descansa teu coração. Independente se alguém fizer alguma coisa para você ou não, plante o bem. Olha só, a lei da semeadura é imutável. Havia chegado o tempo da colheita na vida de Mardoqueu. Confere Gálatas 6 e 7, que você vai ver que essa lei é imutável. Letra B. Mardoqueu plantou proteção. Ele protegeu o rei. Plantou proteção para com o rei. E agora havia chegado a hora de colher a mesma proteção. Olha só. Lembrando que a gente sempre colhe mais do que a gente planta. Ele plantou proteção na vida do rei. E ele não colheu só proteção, que o rei, Deus usou o rei para proteger ele. Mas além dele ser protegido, não foi para a forca, ele foi exaltado, ele foi honrado perante todo o império. Então ele recebeu muito mais do que plantou. Então fica a lição aqui, forca ou honra? Na vida de quem planta o bem, ele vai colher
honra. Anota isso. 5 anos depois, letra A. O fato de Mardoqueu ter sido recompensado aproximadamente 5 anos mais tarde revela que, por mais que pareça que um filho de Deus esteja esquecido pelos homens, Deus jamais se esquecerá e irá recompensá-lo. Confere lá Salmo 37, do verso 23 ao 25, e Romanos 8 e 28. Por que que Deus vai recompensar? Porque todas as coisas concorrem para o bem. Vai chegar o momento em que as coisas irão surpreender os filhos de Deus, lhe trazendo o bem para a sua vida, se ele fizer uma semeadura de coisas boas. Então sempre plante o bem, faça o bem a todo tempo, e você sempre vai estar sendo surpreendido com excelentes colheitas, 5 anos depois. Então, independente, parece que eu fiz o bem, mas ninguém viu, ninguém se lembra de mim, achei que ia receber uma bênção, não recebi nada. Tira isso do teu coração, nem deixe essas coisas entrar no teu coração. Essa lição nos ensina. Mardoqueu plantou, por mais que parecia que não ia receber nada, levou quase 5 anos, chegou o tempo que ele recebeu. Opa, todos que plantam o bem vão colher com certeza, vai chegar o tempo. Então, descanse o teu coração, que vai chegar o tempo de você fazer a colheita das bênçãos. Visão geral, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Eu não me detive aos detalhes do que aconteceu. O rei foi dormir, perdeu o sono, aí foi ler as crônicas, tinha muitas crônicas, exatamente a crônica de Mardoqueu foi lida. Então, são muitos detalhes, aquilo foi a providência de Deus, era Deus trabalhando. Poderia ter sido lido várias outras crônicas, mas foi lida exatamente a de Mardoqueu. E ele nem questiona quem é Mardoqueu. Não, alguma coisa foi feita para Mardoqueu, é sinal de que ele sabia quem era Mardoqueu. É por isso que reforça a ideia que possivelmente Mardoqueu tivesse uma atividade, por mais que fosse simples, mas é possível que ele tinha uma atividade e o rei o conhecia. Pode ser que o rei o conhecesse também por ele ser primo, porém ninguém tem certeza, né? Talvez não, porque Esther queria esconder a origem dela, né? Então é possível que talvez o rei nem soubesse do parentesco dele com Esther. É possível que não soubesse, mas é possível que o rei conhecesse ele por uma atividade no reino. Independente, o rei provavelmente conhecia quem ele era, porque ele não pergunta quem é esse homem. Não, ele vai direto, menciona o nome de Mardoqueu. Alguma coisa foi feita para Mardoqueu? Então eu não me detive em muitos detalhes aqui, irmãos, para ser direto nas lições espirituais para nós, nos dias de hoje, ok? Então, descansa o teu coração, plante coisas boas, que para o servo de Deus que faz assim, não vai ter forca, não vai ter ferramenta preparada, pelo contrário, vai ter honra e trabalhar de Deus em noites decisivas na sua vida. Aleluia! Gostou desses slides? Então eu tenho um recadinho rápido para dar para você que ainda não tem os slides. Ouça agora. Está chegando mais uma aula da EBD e você ainda não teve tempo de preparar os materiais para uma excelente aula? Você gostaria de se tornar uma autoridade na área do ensino? Você gostaria de dar uma aula da EBD de maneira que os alunos o vissem como uma autoridade? Você gostaria ainda que aumentasse o número de alunos na Escola Bíblica Dominical? Se sim, eu quero lhe apresentar os slides pedagógicos da EBD, a ferramenta do professor excelente. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, teólogo e professor da EBD há mais de 25 anos. Nós elaboramos o material didático com a estrutura pedagógica ideal, que proporciona a fixação do conhecimento. O nosso material, ele é eficaz, intuitivo, um design moderno, não tem sobrecarga de informação e nem poluição visual. E ainda está baseado na programação neurolinguística, onde tem uma linguagem simples, clara e direta, com as melhores interpretações de texto. Nós temos comprovado a eficácia do nosso material, de maneira que temos alunos espalhados em todo o Brasil e em vários países do mundo.
faça como esses professores e esses alunos que também já provaram a eficácia do nosso material e se torne um professor excelente e alcance a prosperidade do teu ministério. E sabe o que é melhor? Por apenas R$ 2,50 por semana no plano anual, você poderá acessar e usar os slides pedagógicos da IBD, a ferramenta do professor excelente. Clique no link da descrição desse vídeo, seja bem-vindo e se torne um membro oficial da Academia Teológica Ensinos, um ambiente onde professores e alunos excelentes se reúnem. Tá vendo a maravilha que é dar uma aula com uma ferramenta excelente? Então se torne também um professor excelente. 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. Lembrando que a terceira parte tem só 2 tópicos, então é mais curta mesmo a lição, tá? Um ato de justiça. Letra A. A pergunta que Assuero fez a Amã, sensacional isso aqui, irmãos, sobre o que fazer para exaltar uma pessoa, revela uma das maiores passagens da Bíblia sobre o inimigo ficar confundido. Meu Deus! Confere lá Esther 6, versículo 6 e versículo 12, e também Isaías 41 e 11. Como assim, pastor? A pergunta que Assuero fez a Amã: o que se deve fazer ao homem que o rei quer exaltar, quer honrar? Essa pergunta, irmãos, é uma das maiores lições que a Bíblia traz de como Deus confunde o inimigo. Por quê? Porque Amã teve a certeza, a Bíblia é clara, ele fala consigo mesmo: o homem mais querido do rei sou eu. Sou eu. Teve certeza que era ele. Então, o que se deve fazer a esse homem? Vestir com as vestes reais? Chamar os mais nobres príncipes do reino, que tragam o cavalo do rei, a coroa do rei, e esse mais nobre príncipe vai montar este homem que o rei quer honrar no cavalo e vai sair pela praça do império, dizendo a todos: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Ele tinha certeza que era ele. Então, essa pergunta, o que se deve fazer, foi para confundir. Por quê? Porque não era ele. E o que a gente aprende aqui, irmãos? A justiça de Deus confunde os inimigos e exalta os filhos de Deus. Aqui está uma das maiores passagens da Bíblia sobre o inimigo ficar confundido. Qual é a lição para nós? Descansa o teu coração, não queira você fazer justiça com as próprias mãos contra os teus inimigos. Não queira você. Por quê? Porque o próprio Deus vai preparar o momento para trazer grande confusão na cabeça desses inimigos. Porque quem mais gosta de fazer isso não é que Deus ele se iguale aos homens no que diz respeito a ser vingativo ou coisa assim. Deus gosta de ver os outros sofrer, não é isso? É que a justiça de Deus, quando ele decide executá-la, não porque ele é ruim, mas porque a própria pessoa completou seu índice de iniquidade, Deus trabalha dessa forma: confundir o inimigo. Confere lá Isaías 41 e 11. Eu vou ler para os irmãos. Isaías 41 e 11 é uma maneira que Deus usa para executar juízo. Ele confunde, deixa o inimigo muito atordoado. Isaías 41 e 11. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se indignaram contra ti. Eles se tornarão como nada, e os que brigarem contigo perecerão. Serão humilhados e vão ficar indignados. Por quê? Porque eles vão ficar confundidos. Eu tinha tanta certeza que eu seria honrado, que eu seria exaltado, mas não vou receber nada do que eu tive certeza. É Deus confundindo o inimigo. Qual é a lição para nós? Não queira você
fazer nada para os teus inimigos. Por quê? Porque o teu Deus vai confundir os inimigos. Uma das maiores lições que a Bíblia traz de como Deus confunde os inimigos foi a pergunta que o rei Assuero fez. O que se deve fazer, Amã, ao homem que o rei quer honrar? Isso ali foi para confundir a cabeça dele, porque chegando o momento da execução desta honra, não seria ele que seria honrado. Confusão na cabeça do inimigo. Deixa o teu Deus trabalhar por você que vai ser melhor. 2. Presunção e autoconfiança. Letra A e letra B. Amã teve o mesmo destino que todos os soberbos e altivos têm. Qual é o destino, pastor Rodrigo? Anote aí 2 coisas. Ruína e queda. Confere lá Provérbios 16 e 18. O que acontece? Qual é o destino dos soberbos, pastor Rodrigo? O destino é esses 2 lugares aqui. Ó. Primeiro, lugar da ruína. Segundo, lugar da queda. Ó, Provérbios 16 e 18. Antes da destruição vem a arrogância. Quem é exaltado, o lugar dele é ruína, destruição. E antes da queda vem a soberba de espírito. Ou seja, quem é soberbo está indo ao encontro da queda. Então, Amã teve o mesmo destino que todos os soberbos e altivos têm. A ruína e a queda. Então descansa o teu coração, viu? Não queira você fazer justiça com as tuas mãos. Deixa que o próprio Deus já preparou um lugarzinho de ruína e de queda para os soberbos. Letra B. Visto que Deus está no controle de todas as coisas, os humildes como Mardoqueu receberão graça, mas os soberbos como Amã serão abatidos. Confere Tiago 4 e 6 e Provérbios 29 e 23. Imagina a cena, irmãos. O que se deve fazer, Amã? Faça tudo isso. Vestes reais, o cavalo real, um nobre para levar e a coroa na cabeça, e toda a cidade ouvindo. Esse é o homem que o rei quer honrar. Este homem sou eu. Então, Amã, é isso que se deve ser feito, Amã? É isso. Então chama Mardoqueu. Vai depressa, Amã. Vai depressa. Ele até pensou, é para acontecer agora isso. Vai depressa, Amã. Chama Mardoqueu, pega o cavalo, pegue as vestes, vista Mardoqueu e você coloque a coroa na cabeça de Mardoqueu. Imagina, irmãos. Imagina a confusão. Quando ele ouvindo tudo isso, eu achei que era eu. Quer que eu faça isso com o homem que eu quero matar? Acabei de fazer uma forca para esse homem. Imagina a cabeça desse homem. Se ele tivesse um problema de coração, ele tinha dado um infarto ali. Se ele tivesse uma veia obstruída na cabeça dele, tinha dado um derrame ali. Ele entrou em colapso nervoso. Ele ficou realmente confundido ao extremo. Ferveu a cabeça daquele homem, de indignação, de confusão, sem saber o que pensava. Ele ficou cego. O rei falando, Mardoqueu, exalta Mardoqueu agora. Veste ele, você vai vestir ele, veste Mardoqueu. Cada palavra que o rei falava era uma faca que entrava. A Bíblia diz que ele saiu dali angustiado. Depois que ele fez aquilo com Mardoqueu, a Bíblia diz que ele sai correndo, com a cabeça vestida, cobriu a cabeça. Isso fala de uma grande vergonha. Não mostrar a cabeça no mundo antigo era uma grande vergonha. A pessoa queria sumir. É como o brasileiro fala, né? Enfiar a cabeça num buraco e ficar. Ele saiu escondido. Muito. A Bíblia fala de angústia. A alma dele estava assim, ó, dilacerada, amarrada, amassada, moída, triste, todos os limites extrapolados de angústia. Ele passou por aquilo quando ele ouviu. Pega, faz isso com o Mardoqueu. É isso que Deus faz com o inimigo, irmãos. Eu sempre costumo dizer, contra os inimigos não somos nós que lutamos. Lembra da passagem que Eliseu estava sendo zombado? 2 ursas
40 rapazinhos zombando Eliseu, 2 ursas saíram do meio do mato, de nada, sei lá, do mato da onde, vieram, apareceram e matou os 40 rapazinhos. Então, contra os inimigos, não somos nós. A justiça de Deus, ela aparece no momento exato e peleja por nós. Aqui exatamente aconteceu isso. Não foi Mardoqueu que mudou a situação. Não foi Mardoqueu que escapou da forca. Foi Deus que tirou a forca da vida de Mardoqueu. Não foi Mardoqueu que reverteu a situação diante de Amã. Mardoqueu estava quietinho no canto dele. Foi Deus que confundiu o coração do inimigo para proteger Mardoqueu. Sensacional. Presunção e autoconfiança. Quem vive desse jeito vai ser abatido. Então descansa o teu coração. Não é você que vai fazer nada. Deixa. Pelo contrário, a Bíblia até, não me lembro agora onde é que está o versículo, pode pesquisar na internet aí. Se você querer fazer justiça, Deus não vai fazer nada. Se você querer fazer, Deus não faz. Tá? Se você querer fazer, Deus não vai fazer. 3. O devido lugar da honra. Letra A e letra B. A pergunta feita pelo rei a Amã, conforme Ester 6, do 6 ao 9, revela as inúmeras bênçãos que uma pessoa humilde pode receber da parte de Deus. Agora aqui, irmãos, Amã teve que ouvir todas as bênçãos que Mardoqueu ia receber. Quais bênçãos? Vamos lá, letra B. As vestes simbolizam justiça. Era Amã ouvindo o rei dizendo assim, ó, eu farei justiça por Mardoqueu. Eu farei justiça em favor de Mardoqueu. Olha só, confere lá Apocalipse 19:8, vestes fala de justiça. Então, descansa o teu coração que Deus fará justiça por você. Segundo, montar em um cavalo simboliza ser elevado com honra diante do povo, diante dos homens. Aleluia! Era Deus dizendo, eu elevarei Mardoqueu perante os olhos de todos desta cidade. Descansa o teu coração, servo de Deus. Oh, glória! Descansa. Ó, Deus falou comigo agora, me mostrou algo aqui, tá? Irmãos, líderes, obreiros que estão me ouvindo, Deus vai elevar você aos olhos de todos. Descansa o teu coração. Deus fará justiça por você e vai te elevar. Ó, tá vindo vestes para a tua vida, justiça, e em vários momentos da nossa vida, tá? Deixa eu... Não me interprete mal nessa expressão, tá? Mas tem um cavalo da parte de Deus vindo para você montar, ok? Tem uma elevação, tá? Na vida de servos de Deus, vai ter um momento em que Deus vai trazer um cavalo, cavalo da honra, cavalo da elevação. Você vai ser levantado e ser colocado sobre este cavalo, ok? E 3, a coroa, confere lá Provérbios 22:4, tá? Sobre a honra. 3, a coroa na cabeça simboliza receber autoridade e vida perante todos. Confere lá Tiago 1:12. Então, homens de Deus, líderes principalmente, líderes, obreiros, pastores que me ouvem, tá vindo vestes de justiça para a tua vida, descansa. Tá vindo um cavalo para você montar e um momento de você ser elevado, descansa. E tá vindo autoridade e vida, tá? Você não vai perecer, será honrado e vai ser abençoado com autoridade aos olhos de todos. Assim diz o Senhor. Aleluia! Receba esta bênção em nome de Jesus. Visão geral. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. 3. A síndrome de imperador. Aqui, irmãos, é uma mensagem que você nunca entre pelo caminho da soberba. Olha só. Qual a maior característica do soberbo, Rodrigo? Ele entristece as pessoas por maldade. Ele se acha maior que as pessoas, ignora, esnoba, entristece, prejudica, faz as pessoas chorar por maldade. Esse é o soberbo. Então nunca entra por esse caminho, tá? Primeiro, a soberba de Amã. O fato de Amã desejar as roupas do rei, o cavalo real e a coroa real
revelam o maior grau de soberba no coração de Amã. Confere lá Esther 6 e 8. Letra B. Na mesma proporção da iniquidade, Amã foi alvo da justiça imediata da parte de Deus. E ao que tudo indica, ele foi morto no mesmo dia. Confere lá Esther 7 e 10. Letra C. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é eterna. Confere lá Salmo 103 e 17. Agora, quando o índice de iniquidade dos homens se completam, ou se completa, o juízo é inevitável e imediato. Confere Gênesis 15 e 16. O próprio Deus falou para Abraão: meu povo vai ficar aqui 4 gerações até que se complete a iniquidade dos amorreus. Então, irmãos, chega um tempo que o índice da iniquidade se completa. Na vida de Amã, o índice da soberba se completou naquele dia. Ele desejou as vestes do rei, o cavalo do rei e a coroa do rei. Sabe, eu sou poderoso, eu sou maior. Na mesma proporção, a justiça de Deus foi feita naquele dia, porque se extrapolou todos os limites de exaltação. E ele ainda tinha, olha aqui, ó, lembra que eu falei? Não entristeça e não faça maldade contra os humildes, contra os simples. O que estava no coração dele? Não era só o desejo de ser honrado como rei. Estava no coração dele: eu vou matar Mardoqueu. Eu vou matar aquele homem. Eu quero ver ele chorando de tristeza. Eu quero ver a família dele chorando de tristeza. Eu quero ver ele se arrebentando. Esse sentimento, irmãos, faz com que a justiça de Deus seja feita na hora. Tá? Naquele mesmo dia, ele desejou tudo aquilo. E diz a Bíblia, irmãos, quando ele chegou em casa, a Bíblia saiu angustiado, chegou em casa e contou. A própria esposa e as pessoas disseram: olha, você já está sendo rebaixado diante desse Mardoqueu. Você já está aos pés dele. Isso é problema para você, viu? O rei vai honrar esse homem e você não será honrado. As palavras foram essas. O que eles disseram ali foi exatamente isso. Olha, se o rei fez isso para Mardoqueu, você já caiu. Você não vai conseguir matar esse homem, não vai conseguir humilhar esse homem. Pelo contrário, esse homem vai ser honrado. Provavelmente você. Ali ele já recebeu, irmãos, é o que a lição fala, né? 2 aqui, ó, um mau prenúncio. Olha só, a angústia que Amã sentiu, agora confere comigo aqui, lá em Esther 6 e 12, ele sentiu uma angústia, tá? Revela o peso da condenação em sua consciência. Ele ficou angustiado, irmãos. Isso revela o peso da condenação que vem na consciência de um soberbo, angústia. É a certeza, ó, isso é a certeza de que o juízo de Deus será inevitável. Confere lá Romanos 2 e 15. Toda pessoa que é soberba e quer o mal dos outros, ele vai entrar em angústia. E isso é uma mensagem da sua própria consciência. Você será punido. Você será alvo de juízo. Então descansa, irmãos, descansa. O próprio soberbo, ele vai entrar num caminho de angústia, ele vai sentir a condenação que está se aproximando e Deus, o próprio Deus, vai tratar com ele. Letra B. Quem agrada a Deus, olha a diferença, tem paz em sua consciência e não vive com medo de condenação. Confere lá 1 João 4,18 e 2 Coríntios 1 e 12. 1 João 4,18, nós temos o amor de Deus, a comunhão com Deus, por sermos humildes, não desejar o mal de ninguém, e todo medo vai embora. Não tem medo, não tem angústia de condenação. Também, 2 Coríntios 1 e 12, testifica a nossa consciência, nos tranquiliza. Estamos em paz com Deus, não tem peso na nossa consciência. Agora, no soberbo, no coração do soberbo, angústia, acusação, medo, mensagem de que o juiz está chegando. Tá? Então é terrível. Amã entrou por esse caminho. Terrível. Um mau prenúncio. As pessoas falaram para ele:
Vamos conferir lá Esther 6 e 12. O que disseram para ele, pastor? Foi terrível. Olha só. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa angustiado, com sua cabeça coberta. E olha o que falaram para ele. E Amã contou à mulher Zeres e a todos os amigos tudo o que tinha acontecido. Então seus sábios e sua mulher Zeres lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem começastes a cair, você já caiu. Já começou a cair diante de Mardoqueu. Era ele que iria cair, agora quem vai cair é você. Olha, não teve, irmãos. A visão foi nítida. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, tu não prevalecerás contra ele, ao contrário, certamente cairás diante dele. O que é isso aqui, irmãos? A consciência de que o juízo será inevitável. Esta mensagem de juízo inevitável vai entrar no coração do soberbo. Descansa o teu coração, homem de Deus, mulher de Deus. Descansa o teu coração. Contra os soberbos, o próprio Deus vai contra eles, a justiça de Deus vai contra eles, e Deus vai fazer com que essa mensagem de condenação, de um jeito ou do outro, vai entrar no coração do soberbo. Ele vai, de um jeito ou de outro, ficar ciente. Vai dizer como o brasileiro fala, né? Tô lascado. Não vou fugir, não vou escapar dessa situação. E não escapou. Morreu naquele dia. Deixa que Deus vai cuidar dos teus inimigos. Visão geral, a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Então, isso aqui, o próprio Deus vai tratar com os soberbos. E a nossa conclusão nos diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas, viu? Nosso Deus, ele sabe trabalhar. Período curto, Deus faz tudo. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates. Não se envolva, deixa que Deus vai fazer. E às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. Estão vendo? Como a gente sabe interpretar aqui a lição? Deixa Deus fazer, não queira você fazer. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. E eu te digo, sem medo de errar, o fato de estarmos estudando essa lição, aleluia, se alegra. Chegou o tempo de Deus te honrar e envergonhar os teus inimigos. Aleluia! Meus amados, chegamos ao final desta lição. Consegui chegar ao final da lição com a tua compreensão. Minha voz está ainda, estou curando, recuperando dessa rouquidão. Mas chegamos ao final. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa lição, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é. Eu peço humildemente, se inscreva. Você me ajuda a fazer missões. Nós temos um projeto no Paraguai, um projeto na África, com os recursos que recebemos aqui do YouTube. Então nos ajude. Deixa o teu like positivo nesse vídeo que me ajuda a evangelizar a palavra de Deus. É o YouTube reconhecendo o teu like, ele mesmo vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e automaticamente a palavra de Deus também vai ser mais divulgada. Então deixa o teu like, se inscreva, compartilhe essa lição e também se torne um assinante da Catflix para receber todos os materiais que nós temos ali. Que Deus possa recompensar e abençoar a sua vida. Vamos aqui fazer a nossa oração, pedir para Deus um milagre. Tá? Ore comigo agora, você que precisa de um milagre, seja em assuntos concernentes à lição, um agir de Deus em favor da tua vida, em relação aí a pessoas que estão te perseguindo, ou uma cura divina, uma provisão do céu. Vamos pedir para Deus um milagre na certeza de que Ele vai fazer. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos por essa lição tão maravilhosa, essa lição reconfortante, que nos mostra que o Senhor cuida daqueles que são humildes. O Senhor peleja, o Senhor protege os teus filhos contra os inimigos que desejam o nosso mal. O teu Espírito vem falando com clareza nesta lição. Chegou o tempo do Senhor agir em favor dos teus servos, e todo inimigo será confundido
e humilhado pela tua justiça. Pai querido, abençoe os teus filhos, honre os teus filhos, honre aquele que é humilde, honre aquele em que não há maldade em seu coração, honre aquele, Pai, que está quieto, que está calado, que está no anonimato. Honra, Senhor. Chegou o tempo, temos a certeza pelo Teu Espírito de que o Senhor irá honrar cada filho Teu, principalmente os Teus servos, que estão à frente dos Teus trabalhos, que estão com atividades no Teu reino, na Tua obra. Honre, Pai, os Teus filhos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e os Teus servos Te sirvam com alegria. Pai querido, estamos certos desta bênção e por isso, ó Pai, pedimos ainda que a unção do Teu Espírito nesse momento, muitos irmãos, Pai, estão esperando o milagre. Senhor, use de misericórdia, Pai, que tenha chegado o tempo desse milagre. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, aconteçam milagres agora, em nome de Jesus Cristo. Olhe os pedidos de oração, Senhor, que estão sendo feitos aqui no nosso canal. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, ó Pai, e verbalizo. Problemas nos rins, desapareça agora. Venha a cura sobre os rins da Tua serva. Que ela fique livre da diálise, que ela fique livre de hemodiálise, fique liberta dessa situação, receba a cura para os rins, que haja um perfeito filtrar, que haja uma perfeita circulação dos líquidos do organismo nesses rins. Eu ordeno, seja bendito com a bênção da saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Desapareçam infecções, desapareçam inflamações, desapareçam distúrbios no organismo, desapareçam problemas no intestino, no ovário. Em nome de Cristo Jesus, no útero, desapareça. Venha a bênção da saúde, a bênção da fertilidade, a bênção da alegria, a bênção do Senhor repouse sobre os teus filhos. Milagres de curas aconteçam agora no Brasil e em outros países. Em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, seja glorificado nesta hora. Abençoa, Pai, os teus filhos que estão clamando por uma porta de provisão. Faça brotar, Senhor, água da rocha. Verta agora azeite nesta botija. Em nome de Jesus Cristo, apareça farinha na panela. Em nome de Jesus Cristo, multiplique-se o pão e o peixe. Milagres de provisões aconteçam agora. Que a água seja transformada em vinho e que venha alegria para o coração dos teus filhos e dentro desses lares. Como ministro do Evangelho, é a bênção que ordenamos na autoridade do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse, meu irmão, desta bênção pela fé. Dá o teu testemunho, faz o comentário ali depois, para a glória de Deus, não para a nossa glória, mas glorifique o nome do Senhor para mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos juntos, viu? Sou carente das orações dos irmãos. Compartilhe esse vídeo. Estamos com 31 mil inscritos, viu? Quero mandar essa Bíblia para tua casa. Estamos com a campanha. Tá? Peça para a pessoa se inscrever no canal, da tua família. Se cada um inscrito trazer mais 2, nós vamos chegar a 50 mil inscritos. E eu quero sortear, quero mandar essas Bíblias para a casa dos irmãos, tá? Com uma dedicatória do pastor Rodrigo. Então, faça isso. Traga mais 2 inscritos no canal e eu quero mandar essa Bíblia para a tua casa. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.